Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Nós estamos dando início ao mês útil de outubro, né? E nós vamos juntos dar continuidade aqui à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, não é mesmo? Então começo o nosso vídeo hoje com a leitura do texto O que é o Cristo. O que é o Cristo? Cristo é o Filho de Deus tal como ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Ele é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, pois a esperança habitará para sempre nele. A tua mente faz parte da sua e a sua da tua. Ele é a parte em que está a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. Ele permanece intocado por todas as coisas que os olhos do corpo percebem. Pois, embora o Pai tenha depositado nele os meios para a tua salvação, ele continua sendo o ser que, como o Pai, desconhece o pecado. Lar do Espírito Santo, em casa apenas em Deus, Cristo permanece em paz dentro do céu da tua mente santa. Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade. O resto são sonhos, mas esses sonhos serão dados a Cristo para que se desvaneçam diante da sua glória e, enfim, revelem a ti o teu ser santo, o Cristo. A partir do Cristo em ti, o Espírito Santo alcança todos os teus sonhos e pede que venham a ele para serem traduzidos em verdade. Ele os trocará pelo sonho final que Deus designou como o fim dos sonhos. Pois quando o perdão descansar sobre o mundo e a paz estiver vindo a todos os filhos de Deus, o que mais poderá haver para manter as coisas separadas, já que o que resta para ser visto é apenas a face de Cristo? E por quanto tempo essa face santa será vista, se não passa de um símbolo, indicando que o tempo do aprendizado agora terminou e a meta da expiação foi enfim alcançada? Portanto, busquemos achar a face de Cristo e não olhar para nada mais. Quando contemplarmos a sua glória, teremos o conhecimento de não precisar de aprendizado, de percepção, ou de tempo, ou de coisa alguma, exceto do ser santo, o Cristo que Deus criou como seu Filho. Que bonito, né? Então passamos para a leitura da lição do dia, que é a lição 275, que declara: a voz de Deus que traz a cura protege todas as coisas hoje. Hoje prestemos atenção à voz por Deus, que dá uma lição antiga, em nada mais verdadeira neste dia do que em qualquer outro. Mas este dia foi escolhido como o momento em que buscamos e ouvimos, e aprendemos e compreendemos. Une-te a mim para ouvir, pois a voz por Deus nos diz coisas que não podemos compreender sozinhos, e nem aprender separados. É nisso que todas as coisas são protegidas. E nisso a cura que vem da voz por Deus é achada. A tua voz, que traz a cura hoje, protege todas as coisas. E assim entrego tudo a ti. Eu não preciso estar ansioso a respeito de nada, pois a tua voz me dirá o que fazer e aonde ir, a quem falar e o que dizer a ele. Que pensamentos ter, que palavras dar ao mundo. A segurança que trago me é dada. Pai, a tua voz protege todas as coisas através de mim. Então, quem é essa voz? É o Espírito Santo.
né? Então eu poderia falar a lição de hoje de outra forma. Eu poderia dizer assim: o Espírito Santo, que traz a cura, protege todas as coisas hoje, né? Eu poderia dizer: o Divino Espírito Santo, que traz a cura, protege todas as coisas hoje. Por quê? Porque se eu tô lá alinhadinho, conectadinha com essa voz, que é a voz de Deus dentro da minha mente. Gente, imagina Deus falando com você. Não faz isso, meu filho. Não come essa porcaria, meu filho. Meu filho, não se envolva com esta mulher. Meu filho, siga pela esquerda, não pela direita. Imagina você obedecendo o tempo inteiro. Você ouve, obedece, ouve, obedece, ouve, obedece. A sua vida entra num fluxo de milagres, né? A Marianne Williamson, ela traz essa ideia pra gente, já eu vou ler o texto dela, né? Então é isso que você vai fazer com a sua criança interior hoje. Você vai contar pra ela, de novo, se ela já souber, né? Que a voz por Deus fala com ela durante todo o dia e que traz a cura e protege todas as coisas, né? E nessa confiança, nessa clareza, nessa certeza, a sua criança interior vai se tranquilizar, tá bom? Eu vou fazer um desafio com vocês hoje que me ocorreu agora. Vamos voltar lá nas nossas infâncias e vamos buscar nos lembrar um momento nas nossas vidas, quando a gente era criança, em que nós ouvimos o Espírito Santo falar com a gente. A gente podia não saber que era o Espírito Santo, né? E o que ele nos orientou? O que ele falou pra gente? Como ele nos tranquilizou? Eu me lembro de alguns momentos desafiadores. Como eu já contei pra vocês que eu sempre adorei rezar, e eu adoro rezar, adoro. Em muitos momentos da minha infância, essa voz que fala por Deus, que eu não sabia que era a voz do Espírito Santo de Deus, em muitos momentos essa voz falou comigo e me orientou, né? E aí eu me lembro que à medida em que eu fui ficando mais velha, eu me afastei dessa voz. E depois de mais velha ainda, essa voz falou comigo. E eu achei que era coisa da minha cabeça. E eu não obedeci. E eu me danei, me estrepei. Mas tudo bem, eu aprendi com aquela escolha, né? Tô me lembrando de um momento particularmente importante na minha vida, em que o Espírito Santo ele foi preciso comigo a respeito de uma pessoa que entrou na minha vida, né? E eu, infelizmente, insisti, eu fui fazer amizade com essa pessoa, que depois me prejudicou muito. Mas no dia em que eu conheci essa moça, o Espírito Santo falou pra mim: não se aproxime dessa pessoa, essa pessoa não tem consciência, né? Mas tudo bem, aprendi um monte de coisas e foi muito bom também, tá? Então é isso. Procure se lembrar desses momentos aí em que você talvez tenha passado pela mesma coisa que eu passei, né? Passo agora para a leitura do texto do dia 275 do livro de Marianne Williamson, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections. Então temos um texto hoje que é um texto de reflexão, não temos oração, e é um texto que eu amei, achei lindo. É sobre vivermos no mundo encantado. Sobre vivermos no mundo encantado. Não é sobre sobreviver, é sobre vivermos no mundo encantado. Quando você se lembra de que você é um ser espiritual, que apenas Deus é a fonte do seu poder e que o universo foi inerentemente projetado para fornecer, para atender às suas necessidades, então você está pensando com uma mente configurada, né, no milagre. Você está exercitando o domínio sobre o plano mortal, ao se lembrar de que você não é mortal, ou de que você não pertence a ele, tá? Vou ler de novo que eu traduzi errado. Você está exercitando o domínio sobre o plano mortal, ao se lembrar de que você não pertence ao plano mortal, né? Ao mundo.
Então você vive no mundo, se lembrando de que você não pertence ao mundo, tá? Você se encontrará vivendo num universo encantado. Apenas acontecerá que você se sentará perto de alguém num avião que está destinado a ser o seu novo melhor amigo. Apenas acontecerá de você pensar em algum novo projeto fabuloso e alcançar um sucesso sem esforço de alguma forma não tradicional. Apenas acontecerá de você encontrar alguém na fila do Starbucks, né, da cafeteria, que faz um comentário casual que abala completamente o seu mundo, né? Talvez aquela pessoa ela te dê a resposta pela qual você estava orando, né? No sábado, lá na minha aula da prosperidade, da Seichonoye, eu estava com a minha amiga advogada, essa que eu falei para vocês, que eu adoro ela. E aí, na hora que a gente saiu, ela falou assim para mim: o preletor me deu a resposta que eu estava esperando. Eu falei: o que ele disse? Ele falou XYZ. Eu falei: é a resposta, né? Então a pessoa vem e te dá a resposta. E nem sabe que tá te dando, né? É o Espírito Santo, definitivamente falando através dela, né? Ok. Aí ela pergunta: por quê? Porque há um reino de criatividade infinita que existe além da mente mortal, ainda que exista dentro da mente de Deus. Isso não é uma fantasia, mas, na verdade, a realidade espiritual do universo. Se você escolhe não acreditar nisso, essa é a sua escolha. Se você escolhe acreditar nisso, então esse é o seu milagre. Então, vamos imaginar que estamos aqui, já conscientes de que estamos numa Matrix, num metaverso, numa realidade virtual. Certo, meus queridos? E aí, a gente começou a descobrir que essa Matrix, ela é igualzinha lá ao metaverso lá do seu Zuckerberg. Tem um programa por trás dela. Tem um programa de computador que está gerando ela para você. Gera o seu corpício, né? Gera tudo que aparece na sua frente, né? Tá gerando tudo para você. E aí você descobriu que você tem dentro da sua mente um GPS divino que te guia nessa Matrix. E que em algum nível, se você fizer a prática dos exercícios que eu peço a você que faça, você consegue reprogramá-la. Sem perder o propósito dela, de que, se você está aqui comigo, o propósito dessa Matrix para você é a sala de aula para que você possa se lembrar de quem você é. Ok? Então esse é o propósito da Matrix. Né? E aí você descobriu isso. E você recebeu algumas chaves grandes, né? Que Jesus trouxe para você generosamente no livro Um Curso em Milagres. Se você não tiver assistido a live ontem, assista, foi sobre o juízo final, tá? E eu recebi um comentário aqui que eu adorei, que eu vou ler para vocês sobre a live, tá? Eu adorei, acabei de abrir. Adorei o comentário da Maria, que mandou para mim aqui, a Maria Helena. Ela botou assim: Jaque, obrigada por mais essa live, tratando de assuntos tão importantes com tanto bom humor. Fica uma aula leve e gostosa de assistir. Obrigada, Maria Helena, e obrigada pelo Pix, tá? Eu vi o seu Pix, muito obrigada. Agradeço pelo comentário, porque realmente eu sou muito palhaça, eu faço piada com tudo o tempo inteiro. Eu costumo dizer que eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então, assim, que bom que vocês se identificam com esse meu jeito palhaço de falar sobre as verdades espirituais que eu já tive a oportunidade de aprender, colocar em prática, testar e ver o funcionamento na minha vida, tá? Obrigada. E peço a vocês que assistam, é muito importante assistirem às aulas do livro texto. Terminamos o capítulo 2,
Junto com o mês de setembro, terminamos o capítulo 2, tá bom? E vocês, se não sabem, eu vou contar para vocês de novo, porque daqui a pouco tem aluno desesperado, me mandando WhatsApp, me mandando direct no Instagram, me ligando histérico. Na quinta-feira, à noite, eu viajo para a Grécia. Não, vou levar 24 horas viajando, não sei que horas sai o vídeo de sexta, não deve sair na sexta, tá? Não sei que horas sai o vídeo de sábado, vai sair no sábado, provavelmente junto com o vídeo de sexta. Se tudo der certo, mas eu sei que vai dar, porque tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? E eu, obviamente, vou viajar muito bem acompanhada do Divino Espírito Santo, tá bom? Então, vocês rezem aí por mim para que tudo na minha viagem dê certo, tá bom? Eu tô precisando trocar o meu telefone, que tá muito já velhinho, muito velhinho, o telefone que eu preciso, que eu uso para meu telefone pessoal, né? Que eu tenho um profissional, tenho um pessoal. Eu preciso trocar meu telefone pessoal e eu tô com medo dele não ter memória para fazer os vídeos lá na Grécia. Eu vou ter que resolver isso até o final da semana. Quer dizer, até quinta-feira eu tenho que resolver. Né? Por isso eu peço a vocês que, se também não tiverem feito o Pix para mim, por favor, façam no valor mínimo de R$8. Eu preciso comprar um telefone celular novo, tá bom? Que é meu instrumento de trabalho. Para postar no Instagram e para fazer os vídeos para vocês nos momentos em que eu tô viajando, não tô na minha casa, tá? Eu não levo notebook. Só quando eu viajo a trabalho, né? Se eu precisar. Eu fui pro Peru agora, não levei o notebook porque eu não precisei. Tá bom? Eu fui para um evento, então eu não precisei levar o notebook. Muito bem, meus amores. Então, do que eu tava falando? Eu tava falando que, sim, Jesus deu algumas chaves para você, né? Que são as chaves que a sua professora chama de a tríade santa, né? E a tríade ímpia do ego é o pecado no passado, a culpa no presente, o medo do futuro. A tríade santa é a aceitação do passado, o perdão no presente, a gratidão no futuro, tá? E tudo ao mesmo tempo agora, tá bom? Então é isso que você tem que praticar. E você já entendeu que ao praticar esse trabalho de perdão maravilhoso que Jesus nos ensina, a sua vida então ela começa a ser liberta das amarras, né? Ou para usar um termo agora que os coaches e terapeutas holísticos gostam de usar, a sua vida começa a ser destravada, né? Então você está tendo a sua vida desamarrada e destravada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Divino Espírito Santo de Deus, né? Bem redundante mesmo, né? Você está tendo a sua vida destravada. Já contei para vocês que o Luiz Antônio Gasparetto, ele falava que quando as pessoas perguntavam qual era a profissão dele, ele falava assim: eu sou desamarrador, né? Eu desamarro a vida das pessoas. E eu achava aquilo hilário. Então, quando as pessoas me perguntam qual é a minha profissão hoje, eu falo que eu tenho uma vida dupla e que uma das minhas profissões é ser o canal para o desamarrador mor, que é o Divino Espírito Santo de Deus, tá bom? E eu insisto que vocês vejam a live de ontem, porque no final da live teve uma surpresa, que só quem assistiu até o final sabe. Teve a introdução de um novo autor, com um novo texto, ditado por Jesus, muito bonito, sobre o juízo final. Então, por favor, assista, tá? Nem foi tão longa, durou 2 horas e pouquinho, tá bom? Então é isso. E se lembre hoje de que a voz de Deus que traz a cura protege todas as coisas. Na sua vida, na minha vida, na vida do seu vizinho, tá? Reze pelo bem das pessoas que tiverem te prejudicado, tá? Aquela pessoa que te prejudicou é o seu salvador. Reze pelo bem dela, reze pela felicidade dela. Reze para que ela encontre Deus na vida dela. O mundo precisa, a cada dia mais, de pessoas que se lembrem de quem são. Os filhos de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos e isentos de pecado. Aquelas pessoas que prejudicaram você, elas, na verdade, estavam com medo, né? E é sobre isso que eu vou falar na leitura que a gente vai fazer hoje do texto O Amor é a Resposta, tá bom? É sobre isso que a gente vai falar agora. Lembrando que vocês precisam ter em mente
que o texto vai ser lido, mas vocês precisam ouvir, tendo em mente que nós estamos na jornada de cura da criança interior. Então você vai pensar, adivinha em quem que você vai pensar, meu querido, minha querida? Você vai pensar no seu pai, na sua mãe e naquele irmão problemático que não deixava você em paz. Aquele filho santo de Deus que fez de tudo para atrasar a sua vida. Sabe aquele seu irmão? Aquele que pisava no seu calo? Aquele filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, que nasceu compartilhando o DNA dele com você, você vai pensar nele, tá? Também, no seu pai, na sua mãe e nele. Ou nela. Percebendo os outros como pessoas afetuosas ou receosas. Então, do que o Gerald Jampolsky ele está falando aqui? Ele está falando daquela máxima do curso que diz que só existem duas ações de uma pessoa em direção a você e a mim. Ou essa pessoa está te oferecendo, te dando amor, ou essa pessoa está te pedindo amor. Quando aquela pessoa simpática vem te agredir, ela tá pedindo amor. Ela tá tão carente, tá tão triste a vida dela, sabe? Tá triste a vida dela. Confia em mim. Ela tá na M. Aí ela veio te pedir amor. Só que ela te pede amor de um jeito muito distorcido, muito equivocado. Por quê? Porque ela nem tem consciência de que tem um buraco no peito dela, vazio, né? Então ela vem te agredir, tá? Então da próxima vez que essa pessoa chegar na sua vida, essa que você tá pensando ou qualquer outra, você vai pensar, nossa, esse é um pedido de amor. Você pode ser firme com essa pessoa. Você pode ser assertivo. Você pode colocar as suas fronteiras e os seus limites. Mas depois que você fizer isso, você também pode abençoá-la, tá bom? A bênção é grátis, tá? A bênção é gratuita, tá? E aí eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi dentro da Seichonoye, que eu acho muito bonita, que é uma história do espiritismo, mas tem um preletor meu, que foi inclusive eu tive aula com ele no sábado. Eu já conheço essa história há muito tempo, ele já contou há muito tempo, e eu me lembrei dessa história agora. Disse que o Chico Xavier estava indo para um compromisso com muita pressa e o Emmanuel, o guia espiritual dele, estava com ele, né? Disse que nisso chegou uma senhora idosa e pediu ajuda para o Chico para ler um receituário, que ela precisava ir na farmácia comprar medicação e não conseguia entender. E o Chico estava com muita pressa e ele falou para ela, eu não posso atender a senhora agora. E passou, batido. Aí o Emmanuel falou para ele, Chico, volta lá, é importante você ajudar essa senhora, mais 5 minutos que você se atrase, mais 5 minutos, não vão fazer diferença. O Chico voltou e leu o receituário para ela, ajudou ela com o receituário. E aí ele se despediu e foi embora. E aí disse que o Emmanuel falou para ele, agora veja o que ela está mandando para você. E ele viu uma luz imensa de bênção e de gratidão sendo... Gente, me emociona, tá? Me perdoe. Deve estar emocionando vocês também, imagino. Né? Ele viu uma luz imensa de bênção e de gratidão daquela mulher indo na direção dele, né? A luz espiritual. Ele tinha essa evidência, né? Ele tinha os poderes psíquicos dele despertos, né? E se você estiver pensando aí, se eu tenho os meus, não, eu não tenho. Eu não vejo espírito, não tenho nada disso, tá? Aliás, se eu vir de espírito, eu vou ficar apavorada, tá? Mas eu ouço meus guias falando comigo. Falando aqui dentro da minha mente, tá? Dentro da minha mente. Isso eu ouço com muita clareza. Eles falam comigo dentro da minha mente, aqui do lado esquerdo, desde que eu era criança, tá? Nem sabia o que era. Eram meus amigos espirituais. E aí naquele dia ele aprendeu uma lição muito importante a respeito de o que priorizar na vida. E foi pro compromisso dele e obviamente que deu tudo certo, né? Então por que eu tô contando essa história? Porque aquele filho de Deus que vem te agredir,
ele tá precisando da sua bênção. Ah, então eu não posso ficar com raiva? Não existe isso. Se você ficar com raiva, você ficou com raiva. Você não vai negar a sua raiva nem reprimir a sua raiva. Você vai pegar a sua raiva, escrever lá no papel e entregar para o Espírito Santo. Depois você queima. Mas, quando você se reconectar com a voz que fala por Deus dentro de você, manda uma bênção para a pessoa. Manda uma bênção. Que Deus te abençoe. Lembram que eu falei para vocês semana passada que o homem veio para cima de mim no trânsito? O carro que me deu uma fechada? Deus te abençoe, segue o seu caminho. Que o Divino Espírito Santo te ilumine, porque dirigindo desse jeito, talvez você não chegue no seu destino final. Então isso eu posso fazer isso. Eu posso fazer todo dia, o dia inteiro eu posso fazer, tá? Então é sobre isso o texto. Percebendo os outros como pessoas afetuosas ou receosas. Você pode ensinar a sua criança interior a fazer isso, tá? Volta lá com a sua criança interior e abençoa junto com ela aquele seu coleguinha maldoso que fazia bullying com você. Abençoa. Talvez aquela pessoa esteja precisando muito receber uma luz nesse momento da vida dela, tá? Sempre que achamos que as pessoas que estão à nossa volta parecem agressivas, podemos nos lembrar que existe uma outra forma de percebê-las. Perceber as pessoas, né? Podemos nos recordar de que só existem duas emoções, o amor e o medo. Sabendo disso, podemos preferir ver essa pessoa que nos agride como alguém que está nos pedindo ajuda e amor. Qual é a nossa primeira reação quando achamos que alguém está nos agredindo? Se somos como a grande maioria das pessoas, a nossa primeira reação é nos defendermos ou encontrarmos algum jeito de revidar. Logo, o jogo de ataque e defesa tem início. Contudo, se decidimos perceber a outra pessoa como alguém que não está nos agredindo, mas como alguém que está receoso, o nosso coração pode se abrir com compaixão e podemos ser amorosos com essa pessoa. O anjo do mês passado foi compaixão, o anjo de outubro é amor, né? Todos nós já experimentamos o quanto é difícil estender o amor a alguém que achamos que está nos agredindo. Mas como é fácil estender o nosso amor a alguém que consideramos estar amedrontado. Então, se eu mudo a minha percepção, se eu paro de ver o outro como um rematado FDP e eu penso assim, ele tá com muito medo, ela tá com muito medo, é mais fácil, né? Eu agir de forma amorosa, eu ter pensamentos amorosos, né? É bastante frequente a raiva, o ciúme, a depressão e a hostilidade parecerem emoções completamente diferentes. Na realidade, todas elas são facetas do medo. Perfeito, perfeito. Adorei essa frase. Maravilhosa, muito didática. A gente acha que está com raiva, mas na verdade a gente está com medo. A gente acha que está com ciúme, mas na verdade a gente está com medo da perda. A gente acha que está com inveja, mas na verdade a gente está com medo de nunca chegar no nível que aquela pessoa a quem nós invejamos chegou, né? Nós estamos deprimidos, mas na verdade nós estamos com medo da falta de sentido das nossas vidas, né? Nós estamos hostis em relação a alguém porque na verdade aquela pessoa nos amedronta, né? Quando todas elas são consideradas como medo, todas as emoções, podemos enxergar essa outra pessoa de uma nova maneira. Somos livres para escolher uma forma mais amorosa de reagirmos ao que inicialmente percebemos como agressão. Sempre que acharmos que estamos sendo agredidos pelo nosso cônjuge ou companheiro, filhos, pais, patrão, cliente ou pelo funcionário de uma loja, podemos decidir reconhecer o medo, tanto em nossa reação quanto na reação deles. Quando percebemos que esse medo é a fonte da tensão subliminar no relacionamento, podemos modificar o modo de reagirmos. Podemos encerrar o jogo de ataque e defesa. Podemos sempre decidir aquilo que percebemos. À medida que retreinamos a nossa mente, estamos fazendo isso juntos, podemos descobrir outras formas de compreensão que nos auxiliarão a nos libertarmos das nossas defesas. Lembrando que eu estou percebendo o outro como
hostil, como meu inimigo, porque esse é o filtro do meu ego. Porque eu tô projetando hostilidade e medo. Ok? Podemos sempre decidir aquilo que percebemos. À medida que... já li, né? À medida que retreinamos a nossa mente, podemos descobrir outras formas de compreensão que nos auxiliarão a nos libertarmos das nossas defesas egóicas, né? Podemos sempre preferir ver a outra pessoa como alguém receoso, em vez de vê-la como um ser agressivo. Podemos reagir com compaixão e amor incondicional, em vez de empregarmos a raiva. Em vez de julgar as outras pessoas, podemos despertar um lugar em nossos corações em que não reagimos com medo, mas com amor. Da próxima vez que você pensar estar sendo agredido, pare por um instante e visualize a outra pessoa de braços estendidos para você, dizendo: ajude-me. Quando você utilizar essa visualização para se lembrar de que a pessoa está realmente amedrontada e pedindo ajuda e amor, você se descobrirá reagindo de um modo completamente diferente. Em vez de reagir à agressão percebida em sua própria defesa e contra-ataque, você pode reagir ao amedrontado pedido de ajuda, olhando, percebendo de um ângulo completamente distinto dentro de você. Aí ele tem uma ilustração e ele diz assim: a liberdade é o abandono das fixações. Né? Eu diria que a liberdade é o abandono das exigências, tá? Quando eu deixo de exigir que o mundo, que o outro, que a situação seja de uma outra maneira, eu estou livre na minha mente. E eu estou deixando o outro livre, o mundo livre, né? E aí tem uma ilustração muito legal aqui que eu vou mostrar para vocês, que ele tá num balão, né? Não sei se vocês já andaram de balão. Eu já tive a oportunidade de fazer voo de balão. Muito legal. Meio assustador, mas é muito legal. Já fiz. Então, o balão é o amor, tá? O balão é o amor. Ele tá cheio de amor, mas o balão para subir, quando o balão sobe, o baloeiro, ele tem que jogar fora os pesos, né, do balão. E aí ele tá jogando aqui fora os pesos que são culpa e acusações, suposições, expectativas, julgamentos. E tem uma seta indicando que para cima a liberdade voa a cada dia, tá bom? Muito bacana o desenho, muito bonito, né? E aí depois pro balão pousar, o que ele faz? Ele controla lá o ar quente, né? E aí o balão vai descendo, né? Então, a liberdade é o abandono das fixações. Para mim, a liberdade é o abandono das exigências. Eu paro de exigir que as coisas sejam da maneira como o meu ego acha que elas deveriam ser, tá bom? Pra gente finalizar o vídeo aqui, vocês entenderam como vocês vão praticar a lição de hoje, né? A voz de Deus que traz a cura protege todas as coisas hoje, né? Então vamos lá no passado contar isso para nossa criança. E vamos lá no passado lembrar a nossa criança que aquela criança que maltratava ela estava com muito medo. Muito medo. Muito medo. Tá? Então deixa eu ler para vocês aqui um comentário que eu recebi que já era para eu ter lido. Tá bom? E eu não tive oportunidade. Ficou perdido aqui. É um comentário da Matilde, querida Matilde. O sobrenome dela é alemão, né? Acho que é Weigand. Weigand, que fala. Não sei, eu não falo alemão. Quem é que não é alemão que fala alemão, hein? Me contem. Vocês sabem que eu vou pra Grécia pela Alemanha, né? Vai ser a primeira vez que eu vou pisar em solo alemão. Eu também não conheço a Alemanha. Tenho muita vontade. Minha conexão é em Frankfurt. Será em Frankfurt.
Depois eu conto para vocês, tá? Muito bem. A Matilde Weigand, ela falou, Jaque do céu. Ela fez esse comentário no 272, tá? Na jornada 272, que foi sexta-feira. Jaque do céu, vou resumir a minha trajetória. Eu descobri que estou emaranhada com a minha irmã mais velha. Sou de uma família alemã racista. Sempre uma história de vergonha. Olha isso, né? O racismo, né? É o preconceito, né? Do ego, né? E aí, algumas culturas têm isso mais arraigado do que as outras, né? A gente aqui no Brasil, não que não tenha racismo no Brasil, porque eu acho que tem, né? Mas assim, a gente aqui no Brasil é meio cara de pau ser racista, né? Vocês concordam comigo, né? Imagina eu racista, né? O Gasparetto dizia, ele falava assim pra gente: minha filha, você é meia, ele não falava meio, ele falava você é meia índia, você é meia negra e você é meia branca. E começava a rir, né, gente? Porque meio mais meio dá 1,5, não dá 1. E ele começava a rir, ele falava assim: minha filha, que preconceito que você vai ter? Acho que era Calunga que falava isso, né? Você é meia negra, meia índia e meia branca. Como é que você vai ter preconceito, né? Então eu, por exemplo, né? Eu sou, pela lógica matemática do Calunga, eu sou meia negra, meia índia e meia branca. E o meu pai ainda tem uma história lá de dizer que tem ascendência árabe na minha família, que eu até hoje não consegui descobrir. Acho que é delírio da cabeça dele, mas ele repete isso, né? E muito bem. E então aqui no Brasil é meio difícil, né? Meio cara de pau a gente ser racista, né? Hoje em dia no mundo é meio cara de pau a gente ser racista, né? Você faz aquele exame de DNA, dá tudo, né? Tem tudo lá no seu DNA. Aí ela diz assim: família alemã racista sempre com uma história de vergonha. A minha irmã mais velha, ela foi mãe solteira. Naquele tempo era muita vergonha. E como castigo, ela teve que casar com um negro. Olha essa frase. Como castigo, ela teve que casar com um negro. Mas esse rapaz negro, ele era o pai da criança? Ou ele foi escolhido para punir a sua irmã porque ela tinha engravidado? Né? Porque é muita loucura, né? Eu vou fazer um comentário muito importante sobre isso, tá? Por isso que eu tô lendo. Ela foi excluída pelo meu pai e eu tinha 10 anos na época. Eu peguei tudo aquilo para mim, sofri muito, sempre em situações de trabalho e relacionamentos com base na vergonha. Como vemos tudo pelo buraco da fechadura, o universo estava berrando, eu não conseguia ver. Foi num vídeo seu que caiu a ficha. Mas eu não sei que ficha que caiu. Matilde, conta pra gente. Manda uma outra mensagem aqui, um outro comentário. Conta pra gente o que aconteceu. Porque não dá pra entender o que aconteceu com você. Que ficha que caiu. De que forma que você tá emaranhada na sua irmã mais velha. Tá? Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Em termos de jornada de cura da criança interior, o que me chamou muito a atenção na mensagem da Matilde é que nós, quando somos crianças, nós não recebemos, na maioria dos casos, orientação sobre a sexualidade, sobre o despertar sexual, né? Nós ouvimos uma série de frases prontas que não fazem o menor sentido pra gente, né? Mas ninguém explica, ninguém coloca como são as coisas e como as coisas vão ser. E que os desejos do corpo vão surgir. Ninguém coloca como lidar com isso. Qual é a consequência do ato? Você pode engravidar. Como é que você faz para não engravidar? Porque existem métodos contraceptivos. As mães não levam as meninas na ginecologista e pedem: olha, conversa com a minha filha. Olha, vamos ver como prepará-la para eventualmente, se ela der início à vida sexual dela. E isso é bom? O que é bom? Em que contexto é bom? Ter um relacionamento com alguém que você sabe que gosta de você e não com um rapaz, um menino que precisa atender às necessidades do corpo físico dele, seja lá por que razão, né? Então ninguém conversa com a gente. Foi aquilo que eu falei pra vocês, acho que anteontem, né? A nossa educação afetiva, sexo-afetiva, é a novela das 8, né? Todas horrorosas, todas com mensagens horrorosas, todas com relações codependentes, né? Com gente narcisista, com bandido, com psicopata, com sociopata, tudo horroroso,
né? O John Bradshaw, ele fala muito disso no Volta ao Lar, no nosso livro de cabeceira, o Volta ao Lar. Ele fala que você pega as séries de TV e você não aprende nada de bom. Então, ele criou uma série de TV dele, onde ele mostrava o funcionamento funcional, saudável das relações humanas, né? Então, a gente não tem aprendizado. E aí a menina vai e na própria ignorância ela engravida. E o pai expulsa ela de casa, exclui ela da família, como se ela fosse uma pecadora. Então ela se torna a mulher adúltera, que todo mundo na família vai apedrejar. Ela é uma mulher desonrada, ela é uma mulher que não tem vergonha na cara, né? Isso é verdade? Alguma dessas coisas é verdade? Ou essa menina talvez por uma carência absurda, por uma falta de amor paterno, por uma falta de amor materno, por uma falta de ter sido vista, enxergada, percebida dentro dessa família, ela se envolve sexualmente com o primeiro rapaz que dá atenção para ela, que dá um mínimo de carinho. E que na maioria das vezes deu aquele mínimo de carinho com objetivo nenhum de se comprometer com ela, mas sim de realizar lá o ato para benefício próprio, né? E aí essa mulher, ela é punida 2 vezes, né? Então é isso que a gente recebe. A gente não recebe educação a respeito do despertar, da chegada da adolescência, do que vai acontecer. Você vai se apaixonar pelo fulaninho do colégio. Fulaninho do colégio não necessariamente vai gostar de você, né? Você vai ter mudanças que vão acontecer no seu corpo. As meninas vão menstruar. Os meninos vão começar a ter... como é que eu vou colocar isso aqui no canal sem falar de maneira que o YouTube possa me pegar, né? Os meninos vão ter a demonstração no próprio corpo do próprio desejo, né? Como é que a relação entre um irmão e uma irmã tem que ficar, né? A partir de um determinado momento. Como é que eu vou proteger a minha filha e o meu filho de um potencial abuso sexual que pode acontecer dentro da família, né? E aí, alguém fala sobre isso? Não. A gente carrega a culpa, é a crença no pecado, né? Eu me lembro que eu tenho uma grande amiga, minha irmã até hoje, a filha dela hoje tá com uns 25 anos talvez. Ela teve a filha bem jovem, ela engravidou solteira, né? Do namorado. Foi um escândalo na família, né? E aí a menina fazia... não vou entrar em detalhes aqui para não identificar a menina, mas enfim... era uma menina linda, né? E quando ela chegou lá pelos seus 15, 16 anos, a gente foi conversar sobre como era o despertar, para ela, o despertar sexual da filha. Aí ela perguntou para mim, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei, eu vou dizer para você o que eu faria se ela fosse a minha filha. Eu levaria ela no médico, ensinaria ela a se proteger de uma gravidez, de uma doença venérea, né? AIDS, inclusive. Eu deixaria ela pronta e eu conversaria com ela sobre o que um homem de valor, o que um relacionamento que vale a pena vai ter que trazer para ela, para que vale a pena ela se envolver sexualmente com esse rapaz, e eu deixaria ela pronta. E aí, a partir da minha informação, ela vai cuidar da vida dela. Eu vou dar a ela ferramentas para ela discernir, eu vou dar o meu amor, né? Mas é inevitável. Né? Eu vou ficar reprimindo o instinto do adolescente? Não, eu tenho que preparar esse adolescente para que esse ato seja consagrado no melhor espaço de segurança afetiva possível. E a gente pode pensar ignorantemente que isso é importante só para as meninas. Não. É mais importante para as meninas, mas é importante para os meninos também. Né? Dignidade, afeto, apoio mútuo, amizade, um contexto sólido, um contexto sagrado para o nascimento desse encontro. Como seria a nossa sociedade se começássemos as nossas relações sexoafetivas a partir dessa base de amor, de autorrespeito, respeito com o próprio corpo, da busca de uma pessoa que realmente tenha algo a me dizer, que vá contribuir com a minha vida,
uma pessoa que não tá ali para me sugar apenas, uma pessoa que gosta de mim, gosta de quem eu sou, tem valores semelhantes, tem interesses semelhantes, tem objetivos de vida semelhantes, né? E que gosta. E aí gosta mesmo, é um encontro. E aí esses corpos vão se encontrar, né? Então, Matilde, eu peço a você que conte pra gente mais sobre isso, tá? Pra gente poder conversar mais, porque esse tema é tabu, né? Esse tema é tabu. Eu me lembro que quando eu tinha 16 anos, a minha prima, uma das minhas primas em Juiz de Fora, da família da minha mãe, ela engravidou do namorado. E aquilo foi um escândalo, né? Aquilo foi um escândalo na família. E aí optou-se para que o bebê nascesse, né? E aí o pai dela construiu um quarto extra na casa e tal, e ela teve uma menina. Mas eu me lembro que o que eu ouvi da minha mãe foi absolutamente traumatizante. Foi uma das experiências mais horríveis da minha adolescência. A minha mãe chegou para mim e para minha irmã e falou assim: olha, se uma de vocês ou vocês, se vocês ficarem grávidas, eu vou colocar para fora de casa. Então veja bem o que vocês vão fazer da vida de vocês. Foi o que ela falou. Não me ajudou em nada, tá? Não me ajudou em nada. Talvez por isso. Agora eu me toquei. Talvez por isso, inconscientemente, eu nunca tenha desejado engravidar na minha vida. Eu nunca quis ser mãe. Né? Talvez. Talvez essa tenha sido uma das razões. Não conversou, não orientou, não falou como era, não falou o que era importante, o que não era. Falou, ó, vou botar pra fora de casa. Ameaçou com abandono. Vou botar pra fora de casa. É isso, gente. Então é muita ignorância, né? A gente tem que fazer muito trabalho de perdão, né? Perdoar os nossos pais pela ignorância deles, né? Pela falta de cuidado deles, né? No meu caso, eu tenho que ser honesta com vocês. A minha dificuldade não é tanto perdoar a ignorância. Perdoar a ignorância eu consigo. A minha dificuldade é perdoar o fato de não terem ido buscar o esclarecimento, que sempre esteve disponível, né? Essa é a minha grande dificuldade. É nisso que eu mais trabalho, em mim mesma. Tá bom? Então, meus amores, hoje eu quero que vocês se lembrem que a voz de Deus que traz a cura protege todas as coisas hoje, na vida de vocês. Dando orientação, dando indicação, trazendo a sabedoria, o amor, a harmonia para a vida de vocês. Tá bom, meus amores? Então, esse era o recado que eu tinha para o dia de hoje. Peço a vocês novamente que assistam a live de ontem, o significado do juízo final. Façam o Pix para mim no valor mínimo de R$8, tá bom? E eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.